Diretor do Banco Central em 2023, o senhor Ailton Aquino, bom baiano, eu pedi a ele para fazer um cálculo de quanto é que o Brasil paga de overprice, de overtaxa de juros, desde o advento do Plano Real. O Ocidente, bota o Ocidente, inclui a Turquia, que sofre com juros muito altos, e vê quanto é que nos tem cobrado a mais do que a média do Ocidente. Só um argumento a mais para o senhor avaliar, né, nas contas que faz todas as noites, usando algarismos arábicos quando é mais fácil, e quando elas ficam difíceis, apela para os romanos, que é mais difícil de fazer raiz quadrada, né? Aí a gente corre para os números romanos. São essas as minhas indagações no espírito mais construtivo possível. Com a palavra o ministro Fernando Haddad. Muito obrigado, senadores Veneziano, senador Laércio, senador Espiridião Amin. Bom, em primeiro lugar, eu vou repetir uma coisa importante, senador Veneziano, o senhor fez questão de enfatizar, e como essa audiência está sendo transmitida, está sendo gravada, é sempre, por uma autoridade pública prestar contas, é sempre bom saber que tem muita gente ouvindo o que nós estamos falando, sobretudo quando a gente está dando dados que não são dados da Fazenda, são dados oficiais do Estado brasileiro. Nós sim teremos a menor taxa de desemprego no quadriênio da série histórica. Então, desemprego, o menor. A inflação do quadriênio, eu estou sempre falando de um mandato, porque fica mais fácil a comparação, né? Então, 4 anos, vai ser a menor inflação em um quadriênio do Plano Real. Do Plano Real. Eu nem vou falar de antes do Plano Real, porque aí é covardia, né? Você tinha, em 2 semanas, você tinha uma inflação equivalente a 4 anos de mandato. Você vai ter uma inflação em 4 anos de mandato inferior a 20%. Nós chegamos até 80% de inflação num mês no Brasil. Então vai ser a menor inflação acumulada em 4 anos do Plano Real. O crescimento médio desses 4 anos será quase o dobro do crescimento médio dos 8 anos anteriores. O déficit primário também vai ser o menor déficit primário no quadriênio em relação aos 8 anos anteriores. Se nós deduzirmos o que foi pago de calote, que nós tivemos que honrar no primeiro ano de governo, ainda os dados são ainda melhores. Em relação à receita e despesa, que é muito importante isso, é muito importante, receita como proporção do PIB, receita líquida, é aquilo que fica no bolso da União para peça orçamentária. Receita líquida vai ser a menor desde 2015, em 4 anos. E a receita líquida, perdão, fiz uma confusão. A receita líquida, ela não atingiu ainda o patamar de 2011 como proporção do PIB. Não atingiu o patamar de 2011. Quando começou, em 2011, 2012 ali, começa os gastos tributários a subir. Então, quando o senador Espiridião Amin fala do abuso de gasto tributário, ele tem toda a razão. Porque o gasto tributário começou a subir no Brasil, como proporção do PIB, a ponto de atingir 6% do PIB agora. Então, quando a gente corta gasto tributário, que é o que nós estamos fazendo, com medidas pontuais, a gente está tentando recuperar uma arrecadação líquida, como proporção do PIB, do período saudável das contas públicas, 2011 e 2013. Por que eu não pego 2010? Porque a arrecadação foi muito elevada em função do crescimento de 7,5% da economia no último ano de mandato do presidente. Então eu excluo. E excluo 2014, que nós tivemos ali uma queda abrupta do PIB. Então, pegando esses 3 anos, nós ainda, cortando os gastos tributários, como estamos fazendo, não atingimos ainda
a receita líquida desse período. Você veja como falta um pouco de honestidade no debate. E a despesa primária no quadriênio, sobretudo se excluirmos o que foi pago de dívida herdada, que não tem nada a ver com o gasto primário corrente, como é o caso dos precatórios e da indenização aos governadores, nós também, na comparação com os outros anos anteriores, vamos ter o menor dispêndio primário no quadriênio. Então, eu estou afirmando isso aqui, e qualquer pessoa pode ir nos números e aceitar ou não o que eu estou dizendo, mas da forma mais transparente. Se eu estiver errado, eu vou me corrigir. Eu não tenho problema. Se alguém apontar, olha, você deu um dado errado aqui, eu vou falar, bom, de fato, não tem problema, eu vou me corrigir. Agora, eu quero saber se os nossos adversários farão a mesma coisa. Se quiserem admitir o que eu estou dizendo aqui. Estou dando dados oficiais. De novo, são dados apurados ou pelo IBGE ou pelo Banco Central. Não tem nada a ver com o Ministério da Fazenda. Estou me baseando em dados apurados por órgãos autônomos e fidedignos em relação ao que é levado ao conhecimento público. Então, quantos indicadores aqui nós falamos? Desemprego, inflação, crescimento, déficit, dispêndio, receita. 6 indicadores. Podem me corrigir, não há problema nenhum. Eu vou ter humildade de dizer errei. Agora, se o que eu estou dizendo é verdade, registrem. Porque negar uma evolução da economia brasileira nos últimos anos, importante para o país. Até para a gente continuar corrigindo os problemas que persistem. E eu sou o primeiro a admitir que nós temos ainda, e vamos ter sempre, coisas a fazer, melhorias a fazer. O senador aqui, Laércio, colocou problemas que a gente vai ter que enfrentar. Eu me comprometi no começo do governo a fazer a reforma do consumo quando ninguém mais acreditava nisso. Ninguém mais acreditava que era possível. Tinha gente no governo, queridos amigos, que diziam, Haddad, você está se comprometendo com uma coisa que vai te desgastar. Porque a reforma tributária já foi tentada 10 vezes e ninguém conseguiu fazer. Por que você foi anunciar que era uma das suas prioridades? E ela está entregue. Vocês acabaram de aprovar o último projeto de lei complementar para fechar o ciclo da reforma tributária sobre o consumo. Nós fizemos a maior reforma da renda até aqui, porque não é só esse projeto que está por ser analisado. Nós já fizemos muito em torno da renda. Citei o caso das offshore, o caso dos fundos familiares, dos super ricos e tudo mais, que já foram objeto de debate aqui nessa casa.